A multiplicação é uma das operações mais utilizadas de todas. Isso pois, sabendo o preço de algo como uma maçã, você se torna capaz de saber o preço de qualquer quantidade de maçãs. Ou, sabendo o preço de uma parcela, você sabe o preço total do parcelamento e se você está sendo roubado ou não no seu empréstimo. Mesmo com usos tão cotidianos, os matemáticos conseguem utilizar a multiplicação de uma forma criativa na álgebra, geometria e em outras áreas da matemática como uma das suas ferramentas principais. Como pode uma operação tão simples ser tão útil e versátil? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Sabemos que os números inteiros podem ser escritos como diversas adições do número 1. Mas o que aconteceria se nós substituíssemos ele por um número maior? E por que isso seria útil? Imagine que perto da sua casa tem 3 macieiras, e cada uma possui exatamente 7 maçãs. Como você contaria o total de maçãs? Bom, você pode ir contando um por um, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 na segunda, e por fim 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Mas esse jeito de contar é meio lerdo, concorda? Se você prestar bem atenção, você sabe que existem 7 maçãs em cada uma das árvores. Então vai ser 7 na primeira, mais 7 na segunda, mais 7 da terceira, totalizando novamente 21 maçãs. E isso que a gente acabou de fazer é uma multiplicação. Pense comigo, 3 é igual a 1 mais 1 mais 1. Substituindo o 1 por 7, nós ficamos com 21 é igual a 7 mais 7 mais 7. A multiplicação, ou vezes, é representada por esse x, e ela vem para facilitar esse tipo de adição que o número se repete. No caso 3 vezes 1, temos que a adição do número 1 3 vezes resulta no número 3. E no caso 3 vezes 7, a adição do número 7 3 vezes resulta em 21. Saindo um pouco da contagem e pensando em medidas, vale muito mais a pena usar 3 réguas de 7 centímetros para medir uma distância de 21 centímetros do que usar 21 réguas de 1 centímetro. Ok, aumentamos o tamanho da régua, mas será que a gente não está perdendo algo? Sabemos que todos os números podem ser expressos como adições do número 1, mas e do número 2? Começando do zero, quando somamos 2, a gente pula o número 1. Somando novamente, a gente pula o número 3 e fica com 4. Vamos trocar essa reta de tamanho para tamanho 3. Ficamos então com 0, 3 e depois 6. Então acabamos pulando mais números do que antes, como o número 1, 2, 4 e 5. Quando escolhemos um número como o tamanho da reta, os números que aparecem da soma dessas retas são chamados de múltiplos. Como as somas de 1 podem resultar em todos os números inteiros, então todos os números são múltiplos de 1. Enquanto, quando usamos o número 3, temos os números 3, 6 e 9, que são múltiplos, mas 1, 2, 4 e 5 não são. Outra forma de dizer isso é que 6 e 9 são múltiplos de 3, pois 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Entre os diferentes números por aí, existem alguns com uma propriedade muito interessante. Eles não são múltiplos de nenhum outro número além dele e de 1. O número 4 pode ser expresso de diversas maneiras. Ele pode ser 4 retas de tamanho 1, 4 vezes 1, como uma reta de tamanho 4, 1 vezes 4, e também como 2 retas de tamanho 2, 2 vezes 2. Então ele é múltiplo de 1, 2 e 4. Mas o número 5 só pode ser escrito como 5 vezes 1, ou 1 vezes 5. Então ele só pode ser múltiplo dele mesmo e de 1. Esse tipo de número é chamado de número primo. Entre eles estão os números 2, 3, 5, 7, 11, 13 e infinitos outros, que são muito úteis na matemática e se tornarão mais relevantes em vídeos futuros. 3 vezes 4 negativo. Para responder essa questão, temos que pensar novamente nas adições. Então a gente fica com 3 adições de 4 negativo, que é 12 negativo. Bem simples. Outra forma de pensar é que menos é o oposto da adição. Então quando fazemos menos 4 vezes 3, ficamos com 4 subtrações de 3, e não adições, resultando também em menos 12.
3 negativo vezes 4 negativo. Como pensamos na questão anterior, nós ficaríamos com 4 subtrações do número 3 negativo ou 3 subtrações do número 4 negativo. E assim como vimos no vídeo anterior, a subtração de um número negativo é a soma dele, só que positivo. Então ficaríamos com 12. Bem, mesmo com todas essas propriedades, nós não conseguimos fazer todas as multiplicações. Vamos pensar em 2 vezes x igual a 1. Se pensarmos em números inteiros, não existe nenhum número que resolve essa multiplicação. Vamos pensar em onde estaria a solução desse problema. Se x fosse negativo, o resultado de 2x seria negativo, então não pode ser. Se x fosse 0, o resultado seria 0 mais 0 igual a 0, também não é. Se x fosse 1, o resultado seria 1 mais 1 igual a 2, que é maior. Portanto, podemos perceber que x é um número entre 0 e 1. Nos números inteiros, não existe nenhum número que atende esses requisitos. Por isso, usaremos um outro conjunto de números, os números racionais. Eles têm todas as propriedades dos números inteiros, mas eles são capazes de resolver qualquer multiplicação. Então, assim como os números inteiros diziam que existiam infinitos números negativos, os números racionais dizem que existem infinitos números entre cada um dos números inteiros. Então, a gente só precisa pegar o número certo. Podemos demonstrar esses números de muitas formas, como decimais, como porcentagem, mas meu favorito é a fração. Todos esses outros métodos e as diferentes características deles serão abordadas em um outro vídeo. Mas, resumidamente, a fração é estruturada de uma forma bem simples e intuitiva. Ela é separada entre numerador em cima e denominador embaixo. Quando uma fração é multiplicada pelo seu denominador, então o resultado vai ser seu numerador. Então, no caso anterior, estávamos buscando um número que, quando fosse multiplicado por 2, resultaria em 1. Então seria 1 sobre 2. Nesse vídeo, conseguimos discutir sobre o que é multiplicação, múltiplos e primos. Mas o que são os números racionais mais a fundo? Por que podemos demonstrar eles de tantas formas? Isso é o que vamos descobrir no próximo vídeo, sobre divisão e as frações. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo encontro.